Amém, graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos e a todas que estejam me ouvindo. Eu estou muito feliz de estar aqui neste dia, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor Jesus para a minha e para a sua vida. Eu me chamo Mirelle, eu sou casada, tenho um filho lindo de 6 anos, sirvo na minha igreja, que é a Igreja do Amor, sou pastoreada pelos pastores Arthur e Thalita, e eu sou muito, muito feliz por poder estar aqui, por poder ser um instrumento útil nas mãos do Senhor. E enquanto eu pedi a Deus uma palavra que fosse enriquecedora para as nossas vidas, como Deus sempre faz. Ele primeiro nos alimenta e depois ele quer que a gente partilhe esse alimento com os outros. E nos últimos dias eu tenho passado por um momento muito delicado, né? O meu pai está hospitalizado tem alguns dias. E enquanto eu estava acompanhando meu pai, dando suporte à minha mãe nesse processo, o Senhor falou muito ao meu coração sobre laços, né? Na cultura brasileira, né, a gente costuma sempre, às vezes, a dizer, né, que quando uma família, né, o casal tem um menino, o menino tende a ser mais apegado com a mãe. E quando tem uma menina, ela tende a ser mais apegada com o pai. Isso é uma cultura, né? Não existe, talvez, dados científicos que comprovem isso, mas é uma coisa que aqui no Brasil se fala muito sobre isso. E eu estava refletindo justamente sobre isso, porque na minha casa foi exatamente assim, né? Os meus pais, eles tiveram a mim e ao meu irmão. E a nossa realidade é essa, né? Meu irmão, ele é muito apegado à minha mãe, né? Ele é muito próximo da minha mãe. E eu sou muito próximo do meu pai, sempre fomos, né? E eu costumo dizer que é, o meu pai é para mim um grande pai, né? Um grande amigo, um discipulador muito, muito forte, né? Ao longo de toda a minha vida cristã, desde os meus 7 anos, quando eu me converti ao Senhor Jesus. O meu pai, ele tem sido meu discipulador, através principalmente do exemplo, né? Ele sempre foi um exemplo de altruísmo, de generosidade. Eu nunca conheci alguém tão generoso. Ao ponto, e assim, uma coisa que me marca muito é que meu pai tinha um carrinho, e para onde ele ia com esse carrinho, ele sempre dizia que o carrinho dele estava a serviço do Senhor. E uma cena que me marca muito é que eu lembro aqui na cidade onde nós morávamos, teve uma enchente muito forte, muito grande, e tinha uma irmã da nossa igreja que ela tinha acabado de ter bebê. E tava a rua da casa dela estava enchendo de água, enchendo, enchendo, enchendo. E ela começou a entrar em desespero e ela falou com a minha mãe, porque ela estava com o bebê recém-nascido e tal. E assim, pensando dessa forma, ninguém ia querer colocar o carro dentro da água para poder resgatar aquela irmãzinha. E eu lembro como se fosse hoje, que meu pai disse: "Não, irmão, a gente vai lhe buscar". E meu pai colocou o carrinho dele dentro da água, foi lá, resgatou a irmã. Um dia depois o carro deu PT, né? Entrou água no motor e ele perdeu. Mas eu lembro que dele falar, né? E ele falou até dessa exatamente forma, né? Que foi as palavras de Jó. Ele deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu lembro que um tempo depois o Senhor restituiu meu pai com um carro novo, né? Então, assim, ele para mim sempre é o exemplo de tantas coisas. Então, ele foi meu amigo, ele foi meu discipulador, ele foi meu intercessor em momentos que eu passei por situações muito difíceis, né, com o meu casamento, até porque todo mundo passa por momentos difíceis, com o meu filho, né, o diagnóstico do meu filho. Talvez algumas as irmãs que estão aqui não saibam, né, mas eu até já comentei que meu filho foi diagnosticado com autismo. Então no começo foi muito duro, né, e tal. E meu pai sempre foi tudo isso, o meu intercessor, o meu amigo, né, o meu exemplo de generosidade, de bondade, de amor do Senhor. Ele me ensinou a servir as pessoas. E, e enquanto eu pensava sobre tudo isso, eu comecei a pensar sobre esse laço tão forte que eu tenho com o meu pai. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre laços da alma, né? E enquanto eu pensava sobre isso, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele me levou a dois textos, né? O texto que fica lá
Em 1 Samuel 18, se você tiver a sua Bíblia aí, você quiser abrir e ler com calma esse capítulo, ele narra é, um momento específico, né, na vida de Davi e Jonatas. A gente sabe, a palavra de Deus fala que Davi e Jonatas, eles foram grandes amigos, né? E grandes amigos mesmos, a ponto de Jonatas, que era filho do rei Saul, que buscou por muito tempo matar Davi, ele foi capaz de certa forma ficar ao lado do amigo e se opor ao o próprio pai. Na verdade, Jonatas, ele sabia, né? Ele tinha um entendimento de Deus mesmo. Ele sabia que o coração do seu pai já estava desalinhado ali com Deus, né? Então, ele sabia também que o Senhor havia escolhido Davi, né? E apesar do seu laço sanguíneo com o rei Saul, ele estabeleceu um outro laço, né? Que eu, na minha visão, eu acho que não foi só um laço de amizade, mas foi um laço espiritual, um laço de propósito, né? Era propósito de Deus aquela amizade entre Davi e entre Jonatas. Existia um propósito do Senhor. Davi precisava de Jonatas, né? Tanto é que tem um determinado momento no texto de 1 Samuel 18 que Jonatas chega para Davi e fala assim: olha, você não se preocupa, meu pai conta tudo para mim. Tudo que ele vai fazer, ele me conta. E aí eu vou falando para você, para que você possa se antecipar e não colocar a sua vida em risco. Obviamente eu estou falando com as minhas palavras, mas o texto é mais ou menos isso, né? E eu comecei a refletir, né, a beleza desse laço, que é um laço espiritual, é um laço de propósito, né? É um laço de alma, né? Até a própria palavra de Deus fala de maneira até poética, que é como se de fato a alma de Davi e Jonatas elas tivessem se encontrado em amizade, né? Ao ponto de eles unirem os seus propósitos. E sabe, eu creio que Jesus ele nos dá esses laços espirituais, esses laços de propósito, né? Ele nos liga a pessoas. Quando a gente pensa assim em laços assim com propósito, o primeiro que vem à minha mente é essa relação pai e filho, ou então mesmo até mãe e filho, né? Acredito que todas aqui que são mães sabem, né? O nosso filho ele nasce literalmente laçado a nós, né? E esse é o primeiro laço de amor, vamos dizer assim, que um ser humano ele experimenta. É o laço de amor com a sua mãe. E quando a gente para pensar sobre laços, a gente vai perceber que existem laços com propósito, né? Laços de amor, laços espirituais que nos fazem bem. Mas a gente precisa também tomar cuidado, porque existem laços que não são tão bons assim, que são laços que literalmente nos amarram e nos prendem e nos deixam à mercê, vulneráveis e até mesmo em risco de deixar de viver propósitos que o Senhor tem para a gente. E aí, enquanto eu pensava justamente sobre esses laços e me veio, né, um exemplo de Davi e Jonathan, eu comecei a pensar nessas duas coisas, né, os laços bons e os laços ruins. Então a gente precisa estar atento a isso. Eu acredito que nós vivemos constantemente em guerra espiritual, né? Nós sabemos que a partir do momento que a gente acorda, até o momento que a gente deita, o inimigo das nossas almas, ele luta contra nós. Ele luta para nos desanimar, para nos entristecer, para nos desmotivar, para nos parar. E nós precisamos ter os laços certos para que a gente não fique vulnerável a essas armadilhas, a essas mentiras, né? Que muitas vezes Satanás vai tentar colocar na nossa mente. E eu acredito que nós podemos ter muitos laços nas nossas vidas que às vezes a gente não percebe, né? Quando eu olho para parar, para pensar, né, o caminho que Jesus percorreu quando ele estava aqui na Terra, Jesus era alguém que quando ele vinha correntes, ele quebrava, né? Quando ele via demônio, eles expulsavam. Quando ele via que as pessoas estavam oprimidas ou até mesmo doentes, ele ia lá e derramava cura sobre a vida dessas pessoas. E quando ele via também pessoas acorrentadas pelo pecado, ele ia lá e oferecia a oportunidade dessas pessoas serem libertas do pecado. E mais do que isso, ele as capacitava também para não pecar mais.
né? Então, eu amo Jesus porque ele é assim. Ele é real, né? Primeiro de tudo. Ele é extremamente relevante naquilo que ele faz e cirúrgico, mas ele também é prático, né? E essa praticidade, talvez muito de nós precisamos ter. Existem laços de propósito que Deus fez conosco e nós com outras pessoas. E nós precisamos estar atentos e sensíveis a esses laços, que são laços de propósitos espirituais. E a gente precisa cultivar esses laços. Porém, em contrapartida, existem outros laços, que são laços que não são propósito de Deus para as nossas vidas, que na verdade servem para nós como cativeiro. E a gente precisa se desfazer desses laços. Mas eu sempre pergunto, Mirelle, o que é um laço, né? O que é um laço de alma? É um termo quando a nossa alma se une à outra, que pode ser por um propósito bom ou pode ser por um propósito ruim. Ou então, quando a nossa alma se une a algo, que pode ser algo bom ou então pode ser algo ruim. Como eu falei, o exemplo, né, de uma mãe com o seu filho, isso é um laço com um propósito, é um laço bom, né? Porém, esse laço, ele pode se tornar ruim. Vou dar um exemplo. A gente sabe que a palavra de Deus fala que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, né? Da mesma forma, né? A mulher vai deixar o pai e mãe para se unir a seu esposo. E aí existe o laço da mãe e filho, que é tão precioso. Mas chega um determinado tempo que esse laço ele precisa ser cortado, né? Para que o homem ou a mulher eles possam agora ir frutificar e constituir família. E muitas vezes não acontece isso, né? A gente vê, às vezes, filhos que permanecem com laços muito fortes com os seus pais, né? Com as mães, de modo até, inclusive, atrapalhar o seu casamento, né? Então, veja como um laço que é tão bom, que tem um propósito tão maravilhoso, ele pode se tornar ruim pela falta de sabedoria e discernimento. E deixa eu deixar claro aqui que eu não estou dizendo que depois que você casa, você esquece de pai e mãe. Não é isso, né? Mas depois que a gente casa, a gente cria a nossa família, a gente precisa cuidar dos nossos pais, né? Ter zelo por eles, honrá-los, até porque honrar pai e mãe é um princípio com promessa. A palavra de Deus diz que quem honra pai e mãe vai ser multiplicado aí os dias de vida na terra. Mas a gente precisa saber o limite desses laços e ter sabedoria, para que isso, de certa forma, não atrapalhe também aquilo que Deus também estabeleceu como um propósito, como um casamento, por exemplo, né? E o laço de pai e mãe é saudável, os laços familiares, eles são saudáveis. Mas quando a gente não sabe determinar o limite desses laços, né? Quando eu falo limite, né? É a invasibilidade, né? Até onde pode ir, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado e estar muito atento a isso, porque esses laços, eles podem trazer consequências, né? E consequências que podem desalinhar a lei do propósito de Deus. E aí eu penso também em laços de amizade, né? Eu sempre costumo falar, eu sempre fui uma pessoa muito aberta a amizades, porque eu sou uma pessoa extrovertida, né? Então eu faço amizade com muita facilidade. Eu chegar, começar a conversar com você, a gente já começa a compartilhar das nossas vidas, e eu crio uma amizade com muita facilidade. E de certa forma, isso também me deixou muito vulnerável. Vulnerável a quê? Há algumas pessoas que estavam desalinhadas ali no propósito com Deus. Ou então viviam segundo princípios dos quais eu não defendia, dos quais eu não cria. E muitas vezes eu acabava me envolvendo nesses laços de amizade com princípios que não estão alinhados com o coração de Deus. E muitas vezes eu me machucava, muitas vezes eu me decepcionava, né? E isso é tão ruim, porque com o tempo, quando você vai se decepcionando, você vai criando meio que um muro, né? E esse muro ele é tão perigoso que pode afetar até a sua forma de você se relacionar com Deus, se você relacionar com Jesus, de você entender que Jesus é um amigo bom, verdadeiro, fiel. E quando você não tem, começa a passar por experiências ruins, assim, né, com pessoas, muitas vezes a gente pode acabar projetando isso para Deus e achando que a amizade com Deus não é possível. E aí, um determinado dia, eu fiz uma oração, que para alguns pode ser uma oração perigosa, né? Mas para mim, ela me trouxe liberdade.
que foi um dia eu orei a Deus e eu pedi ao Senhor que o Senhor me apresentasse as amigas dele. Eu disse, Senhor, me apresenta as tuas amigas, porque eu tô cansada, Jesus, de me decepcionar, né? Eu tenho tantas amizades que às vezes ferem meu coração, que me tiram do teu propósito, que me tiram do teu caminho. Quantas vezes, gente, a gente tem amigos em que a gente ama esses amigos, mas a gente percebe que esses amigos, eles nos tiram do propósito, eles nos desalinham da vontade de Deus, né? E a gente fica, ai, Senhor, eu não queria perder a amizade de fulano, mas até que ponto, né, aquela amizade realmente é uma amizade que vem de Deus. É um laço de amizade que é verdadeiro. E eu falo que foi uma oração assim perigosa, quando eu digo perigosa, no sentido de que eu fiz essa oração e eu percebi o mover do Senhor tirando certas pessoas da minha vida. E naquele momento, né, foi doloroso, porque eram pessoas que eu tinha uma estima muito grande, né, porque ao longo da minha história, de alguma forma, tiveram uma influência positiva, vamos dizer assim, e eu vi Deus tirando certas pessoas do meu ciclo de amizade, tirando certas pessoas da minha mesa, né, e foi difícil. Mas Deus, ele é um Deus bom e fiel, que aquilo que a gente pede, ele dá segundo a vontade dele. E eu tinha pedido amigos de Deus para mim. E eu vi o Senhor tirando certas pessoas, mas Deus enviando outras pessoas. Outras pessoas para minha mesa, pessoas que curam a minha alma, né? Pessoas que me alinham com o propósito de Deus. Pessoas que me corrigem em amor, que me alertam, né? De quando talvez eu esteja perdida, elas me encontram e me ajudam a eu me achar, né? Então, isso são laços de alma com propósito, né? Eu quero desafiar você que está aí, talvez, a fazer esta oração. Pedir ao Senhor que Ele te apresente amigas de Deus ou amigos de Deus. Porque quando Ele nos apresentar esses amigos, podem ter certeza que os laços de alma que serão realizados, né, serão feitos, serão laços de alma com propósito. Não é sem sentido. Vai haver um propósito, né? E Deus mandou para mim várias amigas que realmente não são só amigas, mas são amigas, são discipuladoras, são intercessoras. De que quando eu chego, olha, eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso que vocês orem por isso. Eu sei que onde elas estiverem, elas param, e nem que seja por um minuto, elas apresentam ao Senhor meu nome em oração. E mais do que isso, eu poder também ser uma amiga de Deus para elas. De quando elas precisarem, eu estar ali para um momento e fazer uma oração. E muitas vezes elas nem precisarem pedir, né, de rotinamente o nome delas já estarem nas minhas orações. Porque quando os laços são de alma, com propósito, eles geram isso, frutos espirituais que são saudáveis e que são nutritivos. É, quando a gente entende isso, a gente pode se livrar desses laços doentios, sabe? Laços doentios, eles nos deixam partidas, porque a cada laço doentio que é feito, é rompido, uma parte de você, querendo ou não, vai junto. E muitas vezes é difícil para se recuperar. E aí eu falo aqui de todos os laços, laços de amizade, o laço familiar, né? O pai, a mãe, perder um pai, perder uma mãe. É um laço que se parte, que te deixa partida. Mas glória a Deus que nós temos Jesus. Jesus que é capaz de refazer todos os laços, que é capaz de colar todos os pedacinhos e nos reconstruir e nos refazer, né? E como eu disse, se um laço é desfeito, no amor de Deus, outros laços possam ser refeitos. E aí, quando a gente percebe que esses laços doentios tiram pedaços de nós, às vezes a gente fica sem querer, sabe? Desfazer esses laços. E existem laços que só Deus realmente pode romper. Existem laços que a gente não consegue e que a gente precisa realmente pedir a ajuda e o auxílio do Senhor para desfazer esses laços. E isso pode ser um pensamento, isso pode ser com uma pessoa, isso pode ser com um vício, isso pode ser com um hábito ou um costume, isso pode ser com um pecado que talvez esteja ali aprisionando, né? E você todos os dias ora, Senhor,
me liberta disso e eu não consigo. Sabe, qual é o laço que está te impedindo hoje de prosseguir? Qual é o laço que talvez esteja te desanimando? Qual é o laço que talvez esteja te paralisando, né? Te fazendo talvez olhar para trás, te fazendo retroceder. Apresenta ao Senhor esse laço que precisa ser cortado. Deus, eu preciso que o Senhor corte, porque eu não estou conseguindo, eu não tenho forças, eu não consigo, mas o Senhor consegue. O Senhor consegue desfazer esse laço, né? Apresente ao Senhor agora, sabe? Nós temos um sumo sacerdote que é bom, que é fiel e que nos conhece intimamente. Ele está disposto a olhar no mais fundo do nosso coração e romper todo e qualquer laço que possa estar nos afastando dele, que possa estar nos paralisando, sabe? Eu quero declarar em nome de Jesus que todo laço doentio ele seja rompido e que sejam criados laços espirituais e com propósitos na minha vida e na sua vida. Deus, ele quer nos levar para um outro nível, né? E para a gente, às vezes, subir de nível, a gente vai precisar deixar alguns pesos, cortar alguns laços para trás. Muitas vezes a gente não consegue avançar porque existem pesos que estão nos segurando, que estão nos laçando, sabe? Nos fazendo não conseguir caminhar, não conseguir avançar, né? Chegou o tempo de avançar, de ir em frente, de seguir em frente. E qual é o peso que está te prendendo? Qual é o laço que está impedindo você de fluir, talvez, no propósito de Deus? Enquanto eu orava, veio uma palavra que eu até anotei para eu não esquecer. Deus enviará uma palavra para nos curar e para restaurar nossas almas quando os laços doentios forem rompidos. E aí, eu pensando nisso, eu separei um momento, né, de oração para que e pedir a Deus, Deus, por favor, começa Jesus a cortar cada laço, Deus, que tem adoecido a minha alma, que tem me impedido de voar, de crescer, de viver os teus propósitos, os teus planos, que tem me desanimado, Senhor, que tem me feito duvidar, sabe, que tem feito a incredulidade tomar conta de mim e me fazer duvidar de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor faz. O Senhor é o Deus que pode fazer. Então, Senhor, corta esses laços, sabe? Eu queria te desafiar a fazer essa mesma coisa. Separa um tempo de consagração, talvez. E nesse tempo, em oração, pede ao Senhor, Senhor, rompe laços que talvez estejam adoecendo a minha alma, que talvez estejam minando a minha mente, estão minando a minha fé, estão enfraquecendo o meu espírito. Porque, veja, a gente precisa de uma mente saudável, de um espírito forte e um coração puro. Essas três coisas nos permitem permanecer, ficar de pé. E aí o nosso sustento será unicamente no Senhor. A nossa dependência será unicamente no Senhor. Mas para isso a gente precisa ter a mente saudável, o coração puro, mas o espírito forte. E existem coisas que a gente só consegue alcançar em Deus. Talvez você identifica que existe algo que te paralisa, algo que querendo ou não está sobre você, fazendo como se fosse um peso, né, te impedindo de ir, e você não sabe o que é. Mas peça a Deus também, peça a Deus que Ele revele para você, Deus, qual é o laço que tem me prendido, qual é o laço que tem impedido de eu conseguir prosseguir, Senhor. Ou então um laço que tem me feito fraquejar, que tem me feito, sabe, titubear, sabe, firma os meus pés, né? Eu creio que Deus é um Deus que se revela. Ele se revela àquele que busca, àquele que procura. Então, se você buscá-lo, procurá-lo e pedir para ele se revelar a você, revelar aquilo que talvez, aquele laço que tem te impedido, por exemplo, ou te afastado do Senhor, ele é capaz de te revelar. Então, Deus faz, gente. Deus faz. Ele faz infinitamente mais daquilo que a gente pensa, ou até mesmo daquilo que a gente pede. E existem laços que vão ser cortados por Deus, e eu creio nisso. E enquanto eu estava nesse momento, eu fiz uma oração. E eu anotei essa oração, porque eu queria que talvez você aí onde você está, você pode também fazer essa oração nesse momento. Ela diz assim, Senhor Jesus, por favor, revela quais os laços da minha alma que são doentios em minha vida.
e quebra cada um deles, Jesus, com o poder do teu Espírito Santo. Me cura, restaura a minha alma, me mostra como, Jesus, eu nutri bons laços em minha vida, para que eu possa me manter saudável. Me apresenta pessoas que eu possa ser curada, mas que também eu possa curar, e que esses laços sejam segundo o teu propósito. Que você possa ter feito essa oração, sabendo que Deus é um Deus que arranca laços doentios e que estabelece laços saudáveis. E, obviamente, eu não poderia terminar sem deixar de falar com você que existe um laço. Um laço que é um laço muito sério, que é um laço que ele é permanente e que ele nos afasta de Deus, que é o pecado. E mas existe uma tesoura, vamos dizer assim, uma tesoura que é infalível e é capaz de cortar esse laço. O laço que talvez esteja levando você para longe de Deus. E esse laço é para você que talvez nunca entregou a sua vida a Jesus. Eu queria te convidar neste dia a você desfazer o laço com o pecado e fazer um laço agora eterno com o Senhor Jesus. Ele é um laço de alma que vale muito a pena. Com ele nós estamos seguros. Com ele nós estamos salvos. Com ele nós estamos certos de que um dia estaremos com Deus. Então, se você é essa pessoa, eu te convido a você fechar os olhos e você fazer essa oração junto comigo. Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. No meu coração, eu creio que a tua morte foi a minha morte e que a tua ressurreição foi a minha ressurreição e que hoje a tua vida é a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e estabelece comigo, Senhor, um laço na minha alma. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que se você fez essa oração, saiba que agora a sua alma está laçada com o dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador da sua alma, da nossa alma, Jesus Cristo, aquele que vive, reina para todo sempre e que breve virá nos buscar. Amém? Deus abençoe cada um de vocês.